Testemunho de casamento restaurado. Ele me fazia enxergar as coisas lindas que ele estava planejando para mim. Carolina, como a sua jornada de restauração realmente começou? Estamos casados há 18 anos e há alguns meses atrás eu comecei a sentir que as coisas não estavam bem entre nós. Meu marido terreno estava frio e distante. Eu, que ainda era uma mulher contenciosa e muito tola, comecei a confrontá-lo, sempre perguntando o que estava acontecendo com ele. Tentava obrigá-lo a conversar e isso obviamente só fez com que as coisas piorassem entre nós. No dia do meu aniversário eu tive certeza que tinha alguma coisa muito errada. Ele, que sempre foi muito carinhoso e atencioso, nesse dia foi extremamente frio e só comemorou meu aniversário por obrigação. A partir daí, eu comecei a buscar desesperadamente por provas do que estava acontecendo. Eu descobri que ele estava com uma outra mulher e, como se não bastasse, ela era minha colega de trabalho. Insanamente eu confrontei, pedindo explicação, liguei para ela, mas ambos negaram. Mesmo assim, o meu mundo desabou. A partir de então, as coisas ficaram pior. Ele ficou cada dia mais distante e eu, a cada dia, me magoava mais. Como eu já conhecia Deus e acreditava verdadeiramente que casamento era para a vida toda, eu comecei a me voltar para Ele, porém sem abrir mão do meu comportamento destrutivo. E quanto mais eu tentava resolver com as minhas forças, mais o meu casamento era destruído. Tudo que meu marido fazia me deixava mal. Se ele era frio, eu ficava destruída. Se ele era atencioso, eu o achava falso e ficava enojada. Enfim, eu estava totalmente insatisfeita e incompleta. Como Deus transformou você, Carolina, e Ele transformou a sua situação, conforme você o buscou de todo o coração. Quando eu descobri umas conversas dele com a outra mulher, sobre assumirem publicamente a relação deles, e falavam inclusive sobre guarda de filhos, eu tive a noite mais desafiadora da minha vida. O meu desejo era acabar com tudo. Cheguei a planejar como faria. Iria aproveitar um evento diante de todos os amigos e familiares e mostrar quem ele era. Porém, foi nesse dia que o Senhor começou a me quebrar. Eu passei a noite em claro, em batalha com o Senhor, e Ele começou a me mostrar de quem verdadeiramente era a responsabilidade de tudo o que estava acontecendo. Eu comecei a enxergar o meu eu, o tamanho do meu ego, a mulher rixosa, contenciosa, fariseia, hipócrita e dona do mundo que eu era. Eu entendi que já fazia tempo que eu enganava as pessoas, demonstrando uma santidade que não era verdadeira. Na verdade, eu estava conseguindo enganar até a mim mesma. Eu entendi também que o real motivo para eu estar passando por essa situação era porque o Senhor há muito tempo tentava chamar a minha atenção e eu não dava importância devida a Ele. A partir daquela noite, o Senhor começou a moldar o meu caráter e eu, desde então, decidi que só daria um passo se fosse com a permissão do Senhor. E a minha primeira atitude, em obediência total ao meu amado Senhor, foi manter todos os planos para as comemorações do aniversário do meu esposo, pois o meu marido celestial me disse que eu deveria honrá-lo, independente do comportamento dele. E como foi difícil! Desde então, eu passei a vir, dia após dia, me entregando completamente nos braços do meu marido celestial, e tenho descoberto que nada, absolutamente nada, é mais importante para mim do que ele. Como eu te louvo e te agradeço por não ter desistido de mim, amado da minha alma. Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Carolina, quais os princípios da palavra de Deus ou dos nossos recursos que o Senhor te ensinou durante essa provação? Foram tantos os princípios que eu aprendi que eu nem tenho como enumerá-los, porém alguns estão sendo fundamentais nessa minha jornada. Mesmo antes de me jogar nos braços do meu marido celestial, eu já entendia que eu não deveria compartilhar sobre isso com ninguém, a não ser com ele. Porém, a palavra de Deus e os recursos do RMI me fortaleceram nessa decisão. E então,
Esse foi um dos princípios que eu consigo manter fiel até hoje. Eu me mantenho calada, o ganhar sem palavras. E eu não busco explicações com meu marido terreno, é um dos princípios mais difíceis de manter, mas o Senhor tem me sustentado. Outro princípio que tem feito muita diferença na minha jornada de restauração é não ser contenciosa. Ao invés disso, buscar ser amável e gentil. Carolina, quais foram os momentos mais difíceis que o Senhor ajudou você a atravessar? Grandes foram as lutas travadas nesse processo, mas o Senhor nunca me desamparou. Ainda quando eu quis desistir e jogar tudo para o alto, o meu amado e lindo marido celestial cuidou de mim, como eu nunca havia sido cuidada. O turbilhão de emoções que eu enfrentei após descobrir que o meu casamento não era tão sólido como todos pensavam que era, foi praticamente enlouquecedor. E eu lutava contra a minha mente, que insistia em querer pensar cada cena do que eu tinha tomado conhecimento, mesmo que eu não tivesse visto nada. Mas nessas horas, eu me derramava diante do meu marido, e ele sempre aquietava o meu coração e me fazia crer que tudo estava no controle dele e me fazia enxergar as coisas lindas que ele estava planejando para mim. Foi muito difícil também manter a serenidade e agir como se nada tivesse acontecendo diante dos meus filhos e das nossas famílias. Mas eu sempre entendi que eu precisava preservá-los, afinal, eu sempre acreditei que tudo iria passar e o quanto era importante preservar a credibilidade dele diante dos nossos filhos, familiares e amigos. Como eu disse antes, a outra mulher trabalha comigo e ainda é muito difícil cruzar com ela diariamente. O Senhor tem ministrado perdão em meu coração e eu já decidi perdoá-la, já entendo que não é ela minha inimiga. Porém, esse é um outro testemunho que eu tenho certeza que eu darei brevemente. Carolina, qual foi o ponto de virada na sua restauração? Em um determinado dia, depois de uma semana muito difícil, com muitas lutas no trabalho e com inúmeras descobertas completamente desagradáveis, eu fiz uma oração ao Senhor, abrindo mão de tudo. Eu disse que eu não aguentava mais lutar, queria me manter imóvel a partir daquele dia e que não estava mais interessada na restauração e que tudo estava por conta dele. Disse ainda que a minha oração agora seria só para que ele fizesse conforme a sua vontade. Naquele mesmo dia eu fiquei sabendo que meu marido terreno havia bloqueado a conta da outra mulher. Eu fiquei tão impressionada que eu não tinha palavras para agradecer ao meu amado, pois esse era um dos pedidos que eu mais fazia nas minhas orações. Só aí eu percebi que eu estava realmente entendendo o princípio de deixar meu marido celestial no controle de todas as coisas e que ele sabia exatamente o tempo e a hora certa para cada detalhe da minha jornada de restauração. Na verdade, eu acredito que o meu amado providenciou tudo para que eu tivesse conhecimento dessas informações. Ele estava me dizendo suavemente: descansa em mim, eu sei do que você precisa e eu estou cuidando de tudo. Ele é lindo e eu não tenho palavras para descrever o quanto eu estou apaixonada por ele. Compartilhe conosco como isso aconteceu, Carolina. O seu marido simplesmente apareceu? Você suspeitou ou percebeu que estava perto de ser restaurada? O meu marido terreno nunca saiu de casa. O nosso distanciamento aconteceu com os dois dividindo a mesma cama. E depois que eu descobri o RMI e que eu passei a aplicar os princípios contidos nos materiais disponíveis e na Bíblia, a qual eu não consigo mais me distanciar, as coisas já começaram a mudar. Eu deixei de ser contenciosa, eu passei a viver e a ter prazer na submissão ao meu marido terreno, e consequentemente ele foi se aproximando de mim. Voltamos a conversar sobre qualquer assunto e a rirmos juntos. Mas ainda não me sentia segura, pois eu sabia que o contato com outra mulher não havia cessado. Porém, dias depois de eu descobrir que ele havia bloqueado todo o contato com outra mulher, estávamos voltando de um exame o qual ele tinha que fazer e fez questão que eu o acompanhasse, quando ele começou a conversar comigo sobre outra mulher. E dentre muitas coisas que ele declarou, ele falou que ele não estava mais aguentando ter contato com ela,
que tinham tido uma grande discussão e que ele aproveitou para excluir e bloqueá-la de todos os meios de contato que eles tinham. E que a partir daquele momento estava pedindo a Deus que o fortalecesse para que ele não voltasse atrás e para que o Senhor restaurasse tudo o que havia sido perdido, pois queria andar segundo os propósitos do Senhor para o nosso casamento e principalmente para a vida dele. Tivemos uma conversa franca e eu louvo ao meu amado, pois ele conseguiu me manter sóbria e conseguiu controlar as minhas emoções e principalmente a minha língua. Carolina, você recomendaria algum dos nossos recursos em particular que tenha ajudado você? Eu recomendo que leia os livros Como Deus Pode e Vá Restaurar o Seu Casamento e Uma Mulher Sábia. Eu recomendo ir nos cursos, os devocionais e os encorajamentos diários. Mas eu recomendo principalmente a leitura diária da Bíblia, onde você se certificará de que tudo que os materiais disponíveis no RMI contém. Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Carolina, você estaria interessada em ajudar a encorajar outras mulheres? Sim, certamente. De qualquer forma, Carolina, qual o tipo de encorajamento você gostaria de deixar para as mulheres em conclusão? Antes de tudo, entendam que essa jornada de restauração não se trata da restauração única e exclusivamente do seu casamento. Na verdade, esse foi o meio que o Senhor encontrou para chamar a sua atenção para Ele. Portanto, se você ainda não fez, comece imediatamente a colocar Deus onde Ele deve sempre estar, no centro e principalmente no controle de sua vida. Eu posso garantir que você experimentará a maior experiência de toda a sua vida. E nunca desista. Divórcio não deve ser uma opção. Mas se ele por acaso acontecer, se mantenha firme, pois o nosso Deus é especialista em transformar maldição em bênção. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo.